tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é Vergonha da Palavra de Deus. Esse tema está baseado no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 26 e 27. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que ninguém, se você chegar a perguntar, vai falar que tem vergonha da palavra de Deus. Isso eu tenho certeza. Mas no dia a dia, nós encontramos pessoas que sentem vergonha e mesmo receio de falar em Deus. Eu confesso uma coisa para vocês. Logo quando eu vim para a igreja, que aceitei a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu levava, como eu era professor, era bastante conhecido na cidade, eu levava a minha Bíblia meio escondida. Eu não comentava no meu grupo de amigos, os professores, eu não comentava sobre Deus, sobre o que era cristão, não. Eu confesso que eu me sentia marginalizado, porque à nossa volta existe uma infinidade de pessoas que não são cristãos, falam piadas, besteiras a respeito dos cristãos. Então, eu estou falando de experiência própria. Isso aí nos primeiros 4, 5 meses, talvez mais, tempo maior, eu tinha esse receio. Mas, um tempo, a chama começou a arder mais no meu coração e eu comecei a ser uma testemunha de Cristo, tanto nas rodas de amigos como para meus alunos. Muitas e muitas vezes eu falei praticamente metade ou mais da metade da minha aula a respeito de Cristo Jesus. Para o mundo lá fora, talvez eu estivesse perdendo tempo. Mas eu tenho certeza que para Cristo Jesus eu ganhei almas. Então, gente, não é desmérito nenhum você permanecer no erro é burrice. Mas você consertar os teus erros e pedir perdão é humildade. Então, quando a gente encontra tais pessoas, e felizmente não são a maioria, graças a Deus, né? Aleluia por isso. Mas é um grande contingente. Não é a maioria, mas é um grande contingente. É uma grande parcela da população se nós colocarmos todas as pessoas, crentes, cristãos e não cristãos. Então é uma grande parte da população mundial. Eu digo que a maior parte da população mundial. O que eu digo para vocês é que muitas dessas pessoas são chamadas de Deus, pois elas não creem na existência de Deus. Esses nós devemos respeitar porque são ignorantes e nunca abriram a Bíblia e jamais ouviram ou tiveram qualquer experiência
o nosso Deus Todo-Poderoso. É verdade que muitos deles nós devemos ganhar, mas também não devemos crucificá-los. O que eu quero com essa palavra de hoje é chamar a tua atenção. Eu não quero chamar a atenção dos ateus. Eu quero chamar a atenção para aqueles que se dizem fiéis e, sendo cristãos, sentem vergonha de falar de Cristo Jesus. Esse é o meu alvo para essa palavra de hoje. E olha, gente, infelizmente, entre essas pessoas existe muitos, mas muito mesmo, que mesmo recebendo bênçãos, livramentos, continuam duvidando e se envergonhando de Deus. Se escusam de falar de Deus, mas afirmam, quando perguntar, afirmam que creem. Milhares e milhares de pessoas todos os dias sentem vergonha de afirmar que acreditam em Deus. Essas pessoas, na verdade, elas se preocupam em ser contestadas e não poderem se defender. Sabe por quê? Porque elas não leem a Bíblia. Elas não têm conhecimento da palavra de Deus e não têm tempo de oração para Deus. E elas se sentem envergonhadas por não terem respostas se contestadas, preferindo então não abrir a sua boca. Essas mesmas pessoas se esquecem que Deus não exige nada delas, nada de ninguém, e que ninguém é obrigado a dar explicações pelo motivo ao qual crer ou deixa de crer em Deus. Não. Deus sabe da minha capacidade, sabe da tua capacidade. No momento certo, quando for necessário, Ele vai colocar palavras em nossa boca para nós falarmos a razão da nossa alegria, da razão da nossa crença. É verdade que muitas pessoas têm dificuldades de provar a existência de Deus. Também tem aqueles que não creem. E esses que não creem, eles têm essa mesma dificuldade. E talvez as dificuldades deles são maiores ainda. Maiores do que as nossas. Porque nós cristãos, podemos explicar nossa crença através dos milhares de testemunhos dados todos os dias por pessoas que, de uma forma ou de outra, receberam bênçãos, curas, milagres em suas vidas, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, existem pessoas que elas não convidam ninguém para ir para a igreja com medo de a pessoa chegar na igreja e não ser aquilo que ela esperava. Então prefere não convidar ninguém do que convidar e ganhar uma alma para Deus. Eu costumo dizer nas minhas pregações que quando a gente convida uma pessoa,
se ela aceitar e ela for para a igreja e ela aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, nós somos vencedores, porque nós ganhamos uma alma para Cristo. Mas se essa pessoa for e não encontrar aquilo que ela procurava na igreja, toda certeza nós não perdemos nada. Sabe por quê? Porque aquele que está perdido, você não perde mais, ele já está perdido. Uma vez, estava no Cefet, dava aula, hoje se chama UTF. Eu dava aula, por 10 anos eu dei aula lá, concursado. E tinha uns 4, 5 alunos na hora do intervalo. E um deles perguntou: ah, professor, isso tudo que se fala de salvação, ir para o inferno, ir para o céu, é tudo conversa, é tudo invenção do homem. Naquela hora, naquele momento, eu perguntei para ele, falei: olha bem, você falou que é tudo invenção. Se você morrer hoje, for invenção, você vai perder alguma coisa? Você vai ganhar alguma coisa? Morreu, acabou, né? Você falou? É verdade. Ele respondeu: é verdade. Aí eu perguntei para ele: mas e se isso for verdade? E eu tenho certeza que é verdade. Se você morreu hoje e você não aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para onde você vai? Ah, se for verdade, eu vou para o inferno, ele respondeu. Então, qual que é melhor? É você achar que não é tudo mentira, é tudo brincadeira, é tudo conversa do povo? Ou se for verdade isso aí e você não seguir o caminho, você vai para o inferno e não tem volta. Ele pensou, e eu vi que ele estava, alguns dias depois, cerca de um mês, não sei, eu fui convidado para pregar numa igreja lá na cidade medianeira. E quem eu encontro na igreja? Essa pessoa, esse jovem que era meu aluno. Não tinha conversado depois disso, não tinha conversado mais com ele, não teve essa oportunidade, mas eu encontro ele na igreja. E ele veio falar comigo: ó, pastor. Aí ele me chamou de pastor, não é mais professor. Eu pensei muito naquela conversa nossa, e hoje eu estou aqui na igreja, estou querendo me batizar. Eu falei: siga adiante, essa é a vontade de Deus. Aí ele falou: não, eu devo ao Senhor. Eu falei: não, você não deve nada a mim, você deve a Deus. Ele tocou no seu coração. Porque, sabe, irmãos, falar de Deus é nossa obrigação. Mas convencer as pessoas não é nossa obrigação. Quem convence é o Espírito Santo. É por isso que muitas vezes você fica martelando em cima de uma pessoa anos e anos, e chamando e convidando, e ela nunca vai. Por quê? Porque não é a vontade de Deus que aquela pessoa se salve. Não sei o porquê, mas ela não era vontade. Ou não é o momento, ou não é a hora. Mas, quando é da vontade de Deus, a coisa acontece, irmãos. Sabe, uma coisa eu tenho certeza: nós não podemos ter vergonha da palavra de Deus. Nós temos de abrir nossa boca.
Ah, mas eu não conheço nada da Bíblia. Não importa. Você tem uma enormidade de depoimentos diários que nós podemos ouvir todos os dias. Nós temos coisas maravilhosas, temos exemplos na Bíblia Sagrada. Então, como negar tudo isso? Como negar aquilo que nos cerca? Como negar a existência de Deus se a cada canto que olhamos podemos sentir a sua presença? Tudo à nossa volta foi feito por Ele. Tudo que podemos enxergar foi feito por Ele. Uma coisa eu digo para vocês, sem medo de errar. Tanto ateus como fiéis, fiéis entre aspas, que sentem vergonha de falar em Deus, estão, mesmo antes de sua morte física, já condenados. Esses não terão parte no reino de Deus. Como é que uma pessoa que nega, que tem vergonha da palavra de Deus, pode esperar que esse Deus maravilhoso, que é uma fonte de paz, possam negar um coração endurecido e uma mente tão pequena, incapaz de olhar a grandeza do nosso Deus? Sabe, irmãos? Abra a tua boca, grite aos quatro ventos que Deus foi, Ele é e será por toda a eternidade fonte de paz, fonte de alegria, de felicidade. E sua existência, habitando em nossos corações, nos transforma e nos dá certeza de um Deus vivo e de uma vida após a morte. Só quem não tem Deus, só quem nunca teve uma experiência com Ele, poderá constatar sua existência ou ter vergonha de declará-lo. Fiquem na paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.